Olá, meu pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tio Sérgio está aí para mais uma aula de espanhol. Espero que seja tudo bem, né? Entra semana, sai semana, estamos aí vivendo essa pandemia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, logo, logo a gente vai estar estudando juntinho de novo. Então vamos nós, né? Mais um assunto de hoje, vamos ver gêneros das palavras. Em espanhol, los géneros de las palabras. Essa aula nós vamos dividir ela, né? Hoje nós estamos aí na primeira parte, tá? Para que a gente possa ir com calma, porque é um assunto já um pouco mais complexo, né? A questão da diferenciação de gênero, tá? Masculino ou feminino. Vamos nós. Vamos começar com os masculinos, tá? O que nós vamos ver então, quando que você pode dizer se aquela palavra é masculina ou feminina. Normalmente, gente, a gente tem palavras que terminam em O, são consideradas masculinas. Exemplo, el viento, olha aí, termina com O, viento, el gato, el maestro, el perro e el libro. Normalmente, todas as palavras que terminam com O, tá? Tem exceções, essas palavras são consideradas masculinas. Observe, pessoal, que nesses 4, 5 exemplos que eu trouxe, né, de palavras terminadas em O, antes da palavra nós colocamos o artigo, tá? E não é importante, não, a gente quer que vocês se detenham, tá, na palavra em si, tá? E quais seriam as exceções? Eu trouxe aí algumas exceções, tá? Você tem exceção para a palavra moto e foto. Palavra moto e foto é considerada uma palavra feminina. Por quê? Moto vem de motocicleta. Então a gente fala la moto. Utiliza o artigo la, que é um artigo feminino. E a palavra foto vem de fotografia. Por isso que em espanhol ela é considerada uma palavra, né, é uma exceção. Apesar de a palavra foto terminar em O, ela é considerada uma palavra feminina. Então você fala la foto e la moto. Por quê? Vem de motocicleta e vem de fotografia. Depois, nós temos aí palavras que são terminadas em OR. Exemplo, el dolor, el color, el sabor, el amor. E tem também uma exceção. Exceção é a palavra flor. Apesar de terminar em OR, ela é considerada uma palavra feminina. Depois, eu tenho aí palavras terminadas com arre. El coraje, el viaje, el pasaje, el bagaje. Então, palavras que são terminadas com arre, ou seja, A-J-E. Essas palavras elas são consideradas palavras masculinas. Para facilitar, gente, vocês podem observar que todas elas eu coloquei também o artigo antes, tá? Depois eu tenho aí palavras que são terminadas em an, A-N. Exemplo, el capitán, el titán, tá? Então, palavras terminando aí com an são consideradas palavras masculinas. Capitão, titã. O próximo quesito seria palavras terminadas em ma. M-A. El tema, el sistema e el problema. Então, palavras que são terminadas com ma são consideradas palavras masculinas. Então, eu tenho el tema. El, lembrando, seria o artigo, né? El sistema. Apesar de terminar com A, né? Talvez você pode achar que seja uma palavra feminina, mas não. Palavras terminadas em MA
são consideradas palavras masculinas. Problema também é uma palavra de gênero masculino. Muito bem. Outra coisa também, gente, nós temos aí nomes de rios, mares, tá? Acidentes geográficos, também são consideradas masculinas. Por exemplo, El Sena, tá? El Atlântico, El Támesis, Los Andes, tá? Então pode observar que são utilizados artigos, antes da palavra os artigos masculinos, el e los, né? E em espanhol, a questão das cores, nós utilizamos também, gente, para o nome em si da cor, né? Ela é considerada também uma palavra masculina. Então, el azul, el rojo, el gris, el verde e el amarillo. Tá? Então, quando eu quero me referir aos nomes das cores, eu considero elas como uma palavra masculina. Então aí eu vou utilizar o que? O artigo el, tá? Que é o artigo masculino. Tá? El verde, el rojo, el amarillo, el gris e por aí vai. As cores são variadas, tá? Então você tem que se referir às cores como uma palavra masculina. E também, pessoal, tem outras palavras, por exemplo, que fogem, né, um pouco. Por exemplo, el dia e el mapa, tá? São palavras também consideradas palavras masculinas, tá? Gente, então assim, né, essa primeira etapa que nós estamos vendo aí, tá? Principalmente são palavras que são consideradas do gênero masculino, tá? Na nossa segunda etapa, nós vamos ver palavras do gênero feminino, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, tá? E a gente se vê aí na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus.